Fala galera, beleza? Quadrinheiro velho. E agora a gente vai dar início a uma série de vídeos que vai até a estreia do filme, que são todos sobre Wolverine. Vamos descobrir um pouco nessa sequência sobre o personagem, sobre a obra que inspirou o filme, as impressões, expectativas sobre o filme e fechar com um vídeo que a gente fale como foi o filme. Tanto aquela análise sem spoiler quanto aquela análise com spoiler, legal? Então, para abrir, para leigos, quem é o Wolverine? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais de quem que é esse personagem, que é o Wolverine, o Logan, o Carcaju, né, que seria o equivalente brasileiro aí do nome Wolverine. O Wolverine é um personagem que apareceu pela primeira vez numa aventura do Hulk. O Hulk estava enfrentando o Wendigo e o Wolverine apareceu lá ainda para tentar capturar o Hulk. E ali ele é apresentado como um agente canadense, tá? Um negócio assim. A aparência dele era bem diferente, ele tinha um olho mais fechadinho, as garras eram mais curtinhas e naquela época elas ainda não eram retráteis. Isso aconteceu na revista Número Hulk, número 180 de 1974. Isso é bem interessante porque a Marvel começou mais ou menos em 64 ali e tal, e o Wolverine ele já surgiu numa fase mais madura, né? Já é um personagem novo. A ideia e concepção dele iniciais foram criados pelo Len Wein junto com o John Romita. Mas quem desenhou ele pela primeira vez foi Herbie Trimpe, seguindo as ideias que foram passadas para ele pelo John Romita. Então acabou sendo uma criação desse trio. Logo no começo, a personalidade dele não era essa do jeito que a gente tem hoje. Ele era meio atarracado e tal, violentinho. Ele sempre teve 1,65 m por causa dos filmes do cinema com o Hugh Jackman, que é um cara enorme de 1,85 m. Fizeram com que o personagem tivesse 1,75 m, que é a altura atual dele nos quadrinhos. Mas eu gosto dele, o baixinho atarracado, aquela coisa bem do baixinho que fica nervoso mais rápido, que o sangue sobe mais rápido pra cabeça, sabe? Um negócio assim. Essa é a ideia. E aí a gente tem as características que formam o Wolverine. Em primeiro lugar é a personalidade dele, né, que é essa que foi muito bem retratada até nos cinemas. O excesso de violência das histórias também é uma coisa que conta muito a favor do Wolverine. E o esqueleto e as garras de adamantium. Aí a gente entra num ponto meio delicado disso, pelo menos pra mim. Porque ele surgiu como sendo uma arma, né, que foi criada, desenvolvida pelo governo para ser um novo super soldado, né, uma tentativa de fazer o novo Capitão América, aquele negócio todo que a gente está cansado de ver. E acabou que ele foi o 10º experimento, e é por isso que ele seria a arma X, a 10ª tentativa de fazer isso funcionar. Assim como a X-23 foi a 23ª tentativa de clonagem do Wolverine, o Wolverine foi a 10ª arma X e foi a primeira que deu sucesso justamente por causa do fator de cura mutante dele. Então entre os poderes dele a gente tem muito fortemente o fator de cura, que aliás ele trabalha um pouco mais lento, justamente porque ele tem que manter o corpo do Wolverine vivo, senão ele estaria morto. Se não é pelo fator de cura, o esqueleto teria matado ele, né, porque é muito peso, além de ser muito tóxico, né. Aí entra também os sentidos super aguçados do Wolverine, né? Entra também a agilidade sobre-humana, né? Que ele tem aquela coisa meio animalesca e tal. E o básico dessa história toda é que o Wolverine é um cara completamente atormentado. Para entender legal a história do Wolverine, a gente tem que voltar bem no tempo. Primeiro ele surgiu como um agente lá e tal, enfrentou o Hulk, beleza. Depois ele foi reaproveitado pelo Chris Claremont, quando ele trouxe de volta os X-Men. O título estava ameaçado de ser cancelado, então eles refizeram uma nova equipe para salvar a antiga equipe. Nessa eles escalaram o Wolverine já com um uniforme mais atualizado e coisa e tal, com aquele jeito que a gente já conhece mais ele hoje. Além dos outros X-Men que entraram junto com ele, Colossus, Noturno, Tempestade, né, essa galerinha que veio aí. E ali é que ele foi descobrir, que ele foi entender esse negócio de ser um mutante. O nome do personagem hoje é conhecido como James Howlett, né? Porque isso foi explicado numa minissérie chamada Origens do Wolverine. Eu particularmente não gosto muito disso. Eu acho que quando o personagem vai ficando muito velho, tendo muito tempo de casa, eles vão tendo que criar coisas novas para desenvolver o personagem. Como eu conheci ele lá atrás, numa minissérie excelente do Wolverine no Japão, que vai ser uma das indicações que eu vou passar para você também, eu gostava mais daquele conceito do cara que, quem é você? Eu sou o Logan. Mas que tipo de nome é Logan? Esse é o nome que eu tenho e é o único que eu preciso. Então essa pegada do bad boy, do bad guy e tal, essa coisa meio anti-herói, mas que depois foi dado todo um background de jornada do herói para ele, justamente nessa aventura. E com o passar do tempo também foi explicado todos os implantes de memória que foram colocados nele, o porquê que várias coisas que ele se lembra não são reais, ou porquê que algumas coisas ele não se lembra, porque ele é um cara que não lembra do passado dele, não sabe quantos anos ele tem, ninguém sabe, isso ainda não foi revelado, né?
E fora que disso tudo ainda que aconteceu, teve uma fase dele que o Magneto tirou todo o esqueleto de adamantium do corpo dele, já que o Magneto consegue manipular metais em estrutura molecular. Foi tirado esse metal do corpo dele e ali ele percebeu que ele já tinha garras de osso por baixo do adamantium, que é uma coisa que ninguém sabia, nem ele, nem ninguém, nunca foi falado, foi a primeira vez que foi explicado. Foi justamente nesse momento, quando ele retorna. E é interessante que ele retorna e ele percebe que ele está com medo. Aí ele teve uma fase assim absurdamente esquisita, porque o fator de cura dele enlouqueceu, começou a mexer no corpo dele e ele se tornou um mutante esquisito, atarracado, sem nariz, que não sabia mais falar. E ali ele precisou da ajuda da Elektra, né, a ex-namorada do Demolidor e do ex-mestre do Demolidor, Stick, para poder tentar e conseguir voltar. E depois de vários anos nessa história péssima e terrível, uma fase horrorosa do Wolverine, e ele finalmente conseguiu o esqueleto dele de volta, né, a cobertura de adamantium de volta, dessa vez através do Apocalipse, que pegou ele, mexeu na cabeça dele, colocou um esqueleto de adamantium, como é que fala? Não magnetizado. Então, essa é uma daquelas coisas que eu falo pra você, o personagem vai ficando mais tempo de casa, vai ficando velho, o pessoal começa a ter que colocar algumas coisas e nem todas essas escolhas são felizes, embora eles achem que sejam. A gente tem que agradecer que o personagem está aí ainda. E ele teve vários desses momentos, ele teve momentos muito legais, né, durante a caminhada dele, essa fase mesmo dele no Japão numa aventura solo, até então ele sempre aparecia com os X-Men, ali começou a ter uma possibilidade de ver o Wolverine em aventura solo. Depois ele teve uma fase solo em Madripoor, que foi quando veio para o Brasil a revista solo do Wolverine. Foi uma revista ótima, um começo muito bom, roteiros legais, desenho legal. Foi muito bacana essa fase dele também, enquanto durou. Ele teve várias aventuras legais com os X-Men, com a Tropa Alpha também, que são os ex-companheiros dele, né? Que quando ele teve no projeto Arma X, que teve uma história excelente, em que é mostrado todo o processo de como foi colocado o adamantium no corpo dele, como que ele foi apagar a memória dele, os implantes, tudo isso é mostrado numa história fantástica de Barry Windsor Smith, que é uma história que eu costumo falar que o cara devia estar muito chapado de LSD quando ele escreveu, por causa do colorido, por causa dos traços. Também é uma boa recomendação para você ler do Wolverine. E ali foi quando ele conheceu a Tropa Alpha. Então ele teve aventuras milhares, né? Já fez parte de Vingadores, se eu não me engano atualmente ele está nos Vingadores, eu não tenho acompanhado a fase atual dele, já tem uns anos que eu não tenho acompanhado o Wolverine no dia a dia, porque realmente eu comecei a ver coisas muito ruins, então eu preferi ficar com as coisas boas que eu me lembro dele do tempo que eu li. Muitas minisséries, algumas aventuras dele na época da guerra, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, então tem várias histórias que situam ali momentos históricos, então a gente realmente não sabe o quão velho o Wolverine é por causa do fator de cura. Então, recomendações, vou recomendar apenas 4 aqui de várias que ele tem. Wolverine no Japão, vale a pena ler essa história, é uma história que foi desenhada pelo Frank Miller, escrita pelo Chris Claremont, e é uma das melhores histórias do Wolverine já escritas até hoje. Em seguida, Arma X, que eu acabei de falar pra vocês, Barry Windsor Smith, o cara arrebenta, é muito boa essa história, ali a gente tem um passado muito legal do Wolverine, um passado decente. A recém-citada aí também por mim, agora há pouco, da fase dele em Madripoor, também é muito legal, você consegue encontrar isso online, consegue encontrar isso em sebos, recomendo muito, porque foi uma fase muito importante na vida dele, com várias histórias assim riquíssimas, inteligentes, roteiros muito legais. E o Velho Logan, que é uma das melhores publicações, uma das melhores histórias do Wolverine, e que vai ser o assunto do próximo vídeo, então eu não vou te adiantar muita coisa agora, você fica aí e espera o próximo vídeo, legal? Se você gostou, compartilha esse vídeo, compartilha com aquelas pessoas que você sabe que não conhecem o Logan, que possam querer conhecer. Segue as instruções que estão aqui embaixo, visita nossas redes sociais, compartilha o vídeo, curte o vídeo, liga o sininho, tem um sininho aqui do lado e tal, acende ele para você poder receber todas as notificações dos vídeos novos e assim você não perde os próximos. Eu sei que é um vídeo que acabou ficando um pouco longo, mas eu espero ter falado para vocês um pouco sobre quem é o Wolverine, principalmente para quem não conhece. Quem já conhece não precisava nem ter o vídeo, mas para quem não conhece talvez seja interessante, justamente porque a gente vai ter o último filme do Wolverine com o Hugh Jackman e possivelmente a gente só vai ter Wolverine de novo daqui a alguns anos na telona. O que é uma grande pena, já que não teve ninguém melhor do que o Hugh Jackman para fazer o Carcaju atarracado do Canadá. Legal, galera? Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.